Dia 23, Êxodo 17. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, conforme as suas jornadas, segundo o mandado do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Porém ali não havia água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés e disse: Dá-nos água para que bebamos. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo sede, murmurou o povo contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, à vista dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E sucedia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Porém, quando abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, até ao pôr do sol. E Josué desfez a Amaleque ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu apagarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. Porque disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17 revela como a fé do povo é constantemente testada no deserto. Diante da falta de água, Israel questiona a presença de Deus, mostrando que dificuldades podem gerar dúvida mesmo após grandes milagres. Ainda assim, Deus responde com provisão, revelando sua paciência e fidelidade. A água que sai da rocha mostra que Deus supre onde não há recursos humanos. A rocha ferida se torna símbolo de provisão sobrenatural. Deus transforma um lugar de murmuração em testemunho, mostrando que ele continua presente mesmo quando é questionado. E batalha contra Amaleque ensina que a jornada com Deus inclui conflitos. A vitória não depende apenas da força física, mas da dependência espiritual. Enquanto Moisés intercede, Israel prevalece, mostrando que a oração sustenta a batalha. O apoio de Arão e Hur revela a importância da comunhão. Deus não chama ninguém para lutar sozinho. A vitória vem quando o povo caminha unido, sustentando uns aos outros. O altar, o Senhor é minha bandeira, declara que a vitória pertence ao Senhor. Dia 23, Êxodo 18. Ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus fizera a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tirara a Israel do Egito. E Jetro tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E o nome do outro era Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio, pois, Jetro, sogro de Moisés, e seus filhos e sua mulher a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou-o,
e perguntaram um ao outro pela paz, e vieram à tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor fizera a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que lhes sobreviera no caminho, e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse Jetro: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque naquilo em que soberbamente procederam, ele esteve acima deles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo esteve diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo Jetro tudo o que fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está diante de ti desde a manhã até a tarde? E Moisés respondeu: Porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim. Então Jetro disse: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito pesado para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos por maiorais de 1000, de 100, de 50 e de 10. E eles julgarão o povo em todo o tempo. E será que todo negócio grave trarão a ti, mas todo negócio pequeno eles julgarão. Assim aliviarás a carga sobre ti, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus assim te mandar, poderás subsistir, e todo este povo irá em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio grave trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então Moisés deixou partir a seu sogro, que se foi para a sua terra. Êxodo 18 revela que Deus também orienta seu povo por meio de conselhos sábios. Jetro reconhece a grandeza do Senhor e se alegra com o livramento de Israel. Isso mostra que o testemunho do agir de Deus impacta até aqueles que vêm de fora do povo. O cansaço de Moisés revela que até líderes chamados por Deus têm limites. Jetro identifica que centralizar tudo em uma pessoa não é saudável. Deus não deseja líderes sobrecarregados, mas estruturas que promovam cuidado, ordem e continuidade. O conselho de Jetro ensina princípios de liderança bíblica: delegar, formar pessoas e confiar responsabilidades. Deus usa a organização para preservar o líder e o povo. Liderar não é fazer tudo sozinho, mas capacitar outros para caminhar juntos. A obediência de Moisés ao conselho mostra humildade e maturidade espiritual. Ele não vê o conselho como ameaça, mas como direção. Êxodo 18 ensina que ouvir conselhos sábios também faz parte da vontade de Deus. Dia 23. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, e acamparam-se no deserto, e Israel acampou ali diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe ordenara. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti eternamente. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, e estejam prontos ao terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao redor, dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. E aconteceu que ao terceiro dia pela manhã houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. E estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e subia a sua fumaça como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Então desceu o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte. E o Senhor chamou Moisés ao cume do monte. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo, para que não ultrapasse os limites, e muitos deles pereçam. E Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém os sacerdotes e o povo não ultrapassem os limites, para que o Senhor não irrompa contra eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Êxodo 19 marca a transição da libertação para a aliança. Deus não apenas tirou Israel do Egito, mas os conduziu até si. A expressão "vos trouxe a mim" revela que o objetivo da libertação era relacionamento. Antes de dar leis, Deus reafirma quem Ele é e o que já fez pelo povo. A proposta de Deus revela identidade e propósito. Israel seria povo exclusivo, reino sacerdotal e nação santa. A obediência não nasce do medo, mas da resposta a um Deus que já demonstrou seu poder e cuidado. A aliança exige escuta atenta e compromisso. A santificação do povo mostra que aproximar-se de Deus exige preparo. O monte não era perigoso por si, mas sagrado. Deus ensina limites claros para proteger o povo e revelar sua santidade. A presença de Deus é gloriosa, mas não pode ser tratada com banalidade. Os sinais, trovões, fogo, tremor, revelam a majestade de Deus. Ele se manifesta de forma visível e audível para que o povo compreenda sua grandeza. Êxodo 19 ensina que o Deus que liberta também governa, fala e estabelece ordem. O dia 23 mostra que a caminhada com Deus evolui da provisão para a organização e da organização para a aliança. Em Êxodo 17, Deus provê e vence batalhas. Em Êxodo 18, ensina liderança e equilíbrio. Em Êxodo 19, revela sua santidade e estabelece um pacto. Este dia ensina que Deus liberta para se relacionar e chama seu povo a viver separado para Ele.